Seus lábios tocaram os meus com uma hesitação que durou apenas um segundo antes que o desejo tomasse conta. Minhas mãos tremiam enquanto seguravam o rosto de Jayden, sentindo a textura suave de sua barba por fazer contra meus dedos. O calor de seu corpo próximo ao meu enviava ondas de eletricidade pela minha pele, despertando sensações que eu jamais havia experimentado. Isso não estava no contrato. Sussurrei quando nos separamos brevemente, minha respiração entrecortada, enquanto a música da festa de Ano Novo Lunar ecoava distante. Jayden sorriu, aquele sorriso que iluminava todo o seu rosto e fazia pequenas rugas aparecerem ao redor de seus olhos. "Considere um extra", respondeu, sua voz grave reverberando em meu peito. "Precisamos ser convincentes, não é?" Antes que eu pudesse responder, ele me puxou novamente para si, seus dedos firmes em minha cintura. Este beijo foi diferente, mais profundo, mais verdadeiro. Fechei os olhos e me permiti sentir cada sensação. O sabor do champanhe em seus lábios, o perfume amadeirado que emanava de sua pele, o calor de suas mãos através do tecido do meu terno. Por um momento esqueci completamente que estávamos fingindo. "Meu nome é Wei Chen, 34 anos, CFO de uma das maiores corporações financeiras de Manhattan. Tenho um MBA de Harvard, um apartamento com vista para o Central Park e uma família tradicionalmente chinesa que está desesperada para me ver casado antes que eu complete 35 anos. Para eles, meu sucesso profissional não significa nada sem uma família para compartilhá-lo. Cresci em Nova York, mas meus pais trouxeram da China todas as tradições e expectativas. O fato de eu ser gay é algo que eles aceitam, desde que eu eventualmente me case com um homem adequado. Leia-se, chinês, de boa família, preferencialmente médico ou advogado. Nos últimos 3 anos, minha mãe transformou cada jantar familiar em uma emboscada de encontros arranjados. Homens escolhidos a dedo, todos com currículos impecáveis e personalidades tão empolgantes quanto uma planilha de Excel. Recusei todos para seu crescente desespero. Quando recebi o convite para o banquete do Ano Novo Lunar na casa dos meus pais, o evento mais importante do ano para nossa família, sabia que seria mais um campo minado de potenciais parceiros. Foi então que tive a ideia. Se eu já estivesse comprometido, talvez finalmente tivesse paz. A mentira escapou dos meus lábios durante uma ligação com minha mãe. "Não posso encontrar com o filho do Dr. Chang porque estou noivo." O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor, seguido por gritos de alegria tão altos que tive que afastar o telefone do ouvido. "Quem é ele? Por que não nos contou antes? Ele é chinês? Quando podemos conhecê-lo?" Improvisei respostas vagas, prometendo trazê-lo para o banquete do Ano Novo. Desliguei o telefone com uma sensação de pânico crescente no peito. Eu tinha 3 semanas para encontrar um noivo. O Academy of Dance em Soho era conhecido por seus excelentes instrutores e instalações luxuosas. Eu frequentava as aulas de dança contemporânea às quartas-feiras, não porque tinha talento, sou possivelmente o asiático menos coordenado da história, mas porque era uma forma de escapar do estresse do trabalho. Foi ali que vi Jayden pela primeira vez. Ele estava substituindo nosso instrutor regular, sua presença imediatamente transformando a energia da sala. Alto, com ombros largos e músculos definidos visíveis através da camiseta preta justa, pele negra reluzente de suor sob as luzes do estúdio. Seus movimentos eram fluidos, hipnotizantes, como se a música fluísse através dele. "Você está no lugar errado", disse ele com um sorriso, aproximando-se depois que a maioria dos alunos havia saído. "Acho que a aula de contabilidade é no prédio ao lado." Ajustei meus óculos constrangido. "Tão óbvio assim que não pertenço aqui?" "Você tem talento", respondeu diplomaticamente. "Só precisa parar de pensar tanto e começar a sentir mais." Algo na maneira como ele disse isso, com sinceridade e sem condescendência, me fez sorrir. "Estou tentando. Nem todo mundo nasceu com ritmo natural como você."
Natural? Ele riu, um som profundo e genuíno. Passei anos treinando até a exaustão para parecer natural. Conversamos por mais alguns minutos antes que eu percebesse a hora e precisasse correr para uma reunião. Foi somente uma semana depois, quando o desespero para encontrar um falso noivo estava atingindo níveis críticos, que a ideia me ocorreu. Você quer me pagar para fingir ser seu noivo? Jayden repetiu, uma expressão de incredulidade em seu rosto. Estávamos em um café perto do estúdio. Eu havia esperado pelo fim da aula e o abordado com minha proposta. Sei que parece loucura, respondi, girando nervosamente a xícara de chá entre minhas mãos. Mas é apenas por um fim de semana. Minha família é tradicional e não me deixará em paz até me ver bem encaminhado. Jayden me estudou por um momento. Seus olhos castanhos, escuros, penetrantes, como se pudessem ver através das minhas defesas cuidadosamente construídas. Por que eu? Deve haver dezenas de caras que você conhece que fariam isso de graça. Tomei um gole de chá, tentando organizar meus pensamentos. Precisa ser alguém que não tenha conexão com meu círculo social ou profissional. Alguém que possa desaparecer depois, sem complicações. Fiz uma pausa, percebendo como isso soava. E também você tem presença, é confiante, articulado, convincente. Em outras palavras, sou um bom ator, ele concluiu, um sorriso irônico brincando em seus lábios. Exatamente. E quanto você está oferecendo por essa performance? Mencionei uma quantia que fez suas sobrancelhas se erguerem. Isso é generoso. Considere como compensação pelo fim de semana perdido e pelo incômodo de lidar com meus pais, expliquei. Eles podem ser bastante intensos. Jayden olhou pela janela por um momento pensativo. Quando voltou a me encarar, havia algo diferente em seu olhar. Tudo bem, Sr. CEO, eu topo, mas tenho minhas condições. Sou CFO, na verdade. Corrigi automaticamente. E quais seriam suas condições? Primeiro, nada de me tratar como um empregado na frente da sua família. Se vou fingir ser seu noivo, você vai me tratar como um igual. Assenti, um pouco envergonhado por ele achar necessário especificar isso. Segundo, precisamos conhecer a história um do outro. Detalhes, Way. Como nos conhecemos, nosso primeiro encontro. Pequenas coisas que só saberíamos se estivéssemos realmente juntos. Sua família não vai acreditar se não formos convincentes. Faz sentido. E terceiro, ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos meus, sem beijos ou qualquer contato físico além do básico para manter as aparências. Isso é estritamente profissional. Senti um calor subir pelo meu pescoço até as orelhas. Claro, absolutamente profissional. Jayden estendeu a mão. Então temos um acordo, noivo? Apertei sua mão, notando o contraste entre seus dedos longos e fortes e minha mão menor e pálida. Sua palma estava quente contra a minha e senti um arrepio inexplicável subir pelo meu braço. Acordo fechado, respondi, sem imaginar que essa simples transação comercial mudaria completamente minha vida. Nas 2 semanas seguintes, nos reunimos várias vezes para criar nossa história. Descobri que Jayden tinha 30 anos, nascido e criado no Bronx, formado em dança pela Juilliard, com uma bolsa integral. Além de dançarino e instrutor de dança, também trabalhava como personal trainer em uma academia de elite em Manhattan. Ele era fascinante, articulado, inteligente, com opiniões fortes sobre tudo, desde política até qual era o melhor sorvete da cidade. Pistache com chocolate amargo da loja italiana em Little Italy, segundo ele. Criamos uma história de como nos conhecemos, uma versão romantizada da verdade, onde eu o abordei após uma aula de dança, impressionado com sua performance. Nosso primeiro encontro fictício foi em um pequeno restaurante etíope no Village. Inventamos detalhes, que ele sempre dormia do lado esquerdo da cama, que eu tinha mania de organizar meus livros por cor, não por autor, que nosso primeiro beijo aconteceu durante uma caminhada no High Line sob neve leve. Em uma das nossas sessões de preparação,
como eu as chamava, estávamos no meu apartamento revisando detalhes sobre minha família. Seus pais emigraram em que ano mesmo? Jayden perguntou, folheando o arquivo que eu havia preparado com informações importantes. 1985, 3 anos antes de eu nascer. Província de Fujian, sudeste da China. Ele assentiu, memorizando. E seu pai é médico, cirurgião cardiotorácico, aposentado há 2 anos, mas ainda dá consultorias. E sua mãe? Professora universitária de literatura chinesa clássica. Jayden riu. Nada de pressão para você se destacar, hein? Sorri ironicamente. Ser o filho único de imigrantes chineses super bem-sucedidos é basicamente uma receita para terapia vitalícia. Ele fechou o arquivo e se reclinou no sofá. Então por que se dar ao trabalho de todo este esquema? Por que não simplesmente dizer a eles que vai encontrar alguém quando estiver pronto? A pergunta me pegou desprevenido com sua simplicidade. Olhei para minhas mãos, escolhendo cuidadosamente as palavras. Você não entenderia. Na nossa cultura. Ah, não venha com essa. Ele interrompeu, uma ponta de irritação em sua voz. Não me trate como se eu fosse incapaz de compreender nuances culturais. Suspirei, reconhecendo meu erro. Desculpe, não foi isso que quis dizer. Fiz uma pausa. É complicado. Meus pais sacrificaram tudo para vir para cá, para me dar oportunidades que eles nunca tiveram. Cada escolha que fiz na vida foi para honrar esse sacrifício. Escola certa, faculdade certa, carreira certa. E agora parceiro certo, Jayden completou, sua expressão suavizando. Exatamente. Decepcionar meus pais nunca foi uma opção para mim. Ele me estudou por um momento, seus olhos percorrendo meu rosto como se buscasse algo além das minhas palavras. Sabe qual é o seu problema, Wei? Você está tão ocupado vivendo a vida que seus pais imaginaram para você que esqueceu de descobrir que vida você quer para si mesmo. Suas palavras me atingiram como um golpe físico. Abri a boca para protestar, mas nada saiu, porque no fundo sabia que ele estava certo. Faltava apenas um dia para o banquete do Ano Novo Lunar. Jayden e eu estávamos nos encontrando para um último ensaio em um restaurante chinês tradicional em Chinatown. Um teste, como eu havia explicado, para ver se ele conseguiria usar os hashes corretamente e se familiarizar com os pratos que seriam servidos. Então, como estou me saindo? Ele perguntou depois de conseguir pegar um dumpling perfeitamente. Surpreendentemente bem, admiti, genuinamente impressionado. Não pareça tão surpreso. Ele sorriu, aquele sorriso que iluminava todo o seu rosto. Sou um homem de muitos talentos. Havia algo em seu jeito descontraído que sempre me deixava mais leve, como se sua presença diminuísse o peso que eu carregava constantemente nos ombros. Tenho algo para você, disse, tirando uma pequena caixa do bolso. Jayden ergueu as sobrancelhas, surpreso. Não precisava ter comprado nada para mim. São apenas os anéis, expliquei rapidamente, para sermos convincentes. Abri a caixa, revelando 2 alianças simples de platina. Peguei a menor e, antes que pudesse pensar muito, tomei sua mão esquerda na minha. Seus dedos eram longos e fortes, com calos nas palmas. Mãos de alguém que trabalha duro, que cria com o corpo. Deslizei o anel em seu dedo anelar, surpreendentemente nervoso. Perfeito, murmurei, mais para mim mesmo do que para ele. Jayden pegou o outro anel e, sem hesitar, tomou minha mão na sua. O contraste entre nossas peles era fascinante. A dele alguns tons mais escura, rica e quente contra minha palidez. Senti o metal frio deslizar por meu dedo, seguido pelo calor de sua mão envolvendo a minha. Com este anel, ele disse, sua voz adquirindo um tom solene, mas com um brilho de diversão nos olhos, eu prometo fingir te amar, honrar e não envergonhar você na frente da sua família pelo próximo fim de semana. Ri, quebrando a estranha tensão que havia se instalado entre nós. Muito engraçado. Mas enquanto olhava para o anel em meu dedo, uma sensação inquietante se instalou em meu peito. Era apenas um adereço, parte de uma encenação elaborada. Então por que parecia tão certo?
Levantei o olhar e encontrei Jayden me observando, uma expressão insondável em seu rosto. "O que foi?" perguntei. "Nada", ele respondeu, desviando o olhar. "Só estava pensando que você seria um péssimo ator." "Por quê?" "Porque está corando desde que coloquei esse anel no seu dedo", ele disse com um pequeno sorriso. "Se ficar assim nervoso amanhã, seus pais vão perceber que algo está errado na hora." Toquei minhas bochechas, sentindo o calor sob os dedos. "É o chile no molho", menti, tomando um gole de água. Jayden apenas riu. Aquele som rico e vibrante que, por alguma razão, fazia meu coração acelerar cada vez que o ouvia. O que estava acontecendo comigo? Era apenas um acordo comercial, uma transação. Então por quê? Sentado ali naquele restaurante barulhento em Chinatown, com um anel falso no dedo e um falso noivo à minha frente, eu me sentia mais vivo do que jamais havia me sentido. Se você achou essa história interessante e quer saber o que acontece quando Wei e Jayden finalmente enfrentam a família tradicional, não deixe de acompanhar a segunda parte que virá em breve. Será que este falso noivado conseguirá enganar a todos? E mais importante, será que Wei conseguirá enganar a si mesmo? O momento em que pisei na casa dos meus pais com Jayden ao meu lado foi como mergulhar em águas desconhecidas. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvi-lo. Apertei sua mão, buscando uma segurança que eu nunca precisei antes. "Relaxa", sussurrou ele, inclinando-se sutilmente na minha direção. "Você está mais tenso que corda de violino." "Desculpe", murmurei de volta. "É que normalmente sou eu quem está no controle das situações." Jayden sorriu, aquele sorriso que já começava a me afetar de maneiras que eu não queria admitir. "Bem-vindo ao mundo real, Sr. CFO. Nem tudo pode ser planejado em planilhas." Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu, revelando minha mãe, Lin Chen, vestida em um tradicional quipau vermelho bordado com fios dourados. Seus olhos, idênticos aos meus, imediatamente se fixaram em Jayden, depois em nossas mãos entrelaçadas e, finalmente, nos anéis reluzentes. "Wei!" ela exclamou, abrindo os braços. Depois de me abraçar rapidamente, virou-se para Jayden, analisando-o com aquele olhar que eu conhecia tão bem, o mesmo que usava para avaliar frutas no mercado. "E você deve ser Jayden Taylor", ele completou, estendendo a mão com confiança. Para minha surpresa, ao invés de um aperto de mão formal, ele se inclinou e beijou o rosto de minha mãe. "É um prazer finalmente conhecê-la, Sra. Chen. Wei fala muito da senhora. Se existe algo que minha mãe aprecia, é ser tratada com respeito e admiração." Vi suas defesas baixarem levemente. Entre", ela disse, abrindo mais a porta. "Todos estão ansiosos para conhecê-lo." Quando entramos, percebi que todos não era exagero. A casa estava cheia, tios, primos, amigos da família e, claro, alguns rostos que reconheci de tentativas anteriores de matchmaking. O Ano Novo Lunar era sempre uma celebração importante, mas era óbvio que meus pais haviam transformado este em um evento especial para conhecer meu suposto noivo. Jayden se moveu ao meu lado com uma graça natural, como se estivéssemos dançando uma coreografia. Sua mão encontrou a base das minhas costas, guiando-me gentilmente pela sala. O calor daquele toque, mesmo através das camadas de roupa, enviou arrepios pela minha espinha. Meu pai, Dr. Huang Chen, estava cercado por seus amigos médicos quando nos aproximamos. Ao contrário da expressão calorosa da minha mãe, seu rosto permanecia impassível, observando Jayden com olhos críticos. "Pai", disse em mandarim, "este é Jayden Taylor, meu noivo." As últimas palavras saíram quase como uma pergunta, mas Jayden não demonstrou nervosismo. Estendeu a mão com firmeza. "Dr. Chen", disse ele em inglês, "é uma honra conhecê-lo. Wei me contou sobre seu trabalho pioneiro em cirurgia cardíaca minimamente invasiva. Fascinante." Vi a surpresa nos olhos do meu pai. Era um detalhe que eu havia mencionado a Jayden durante nossa preparação, mas a forma como ele trouxe à tona, natural, respeitosa, foi impressionante.
Meu pai apertou sua mão, ainda reservado. Você é médico também? Não, senhor, respondeu Jayden tranquilamente. Sou dançarino formado pela Juilliard e instrutor de fitness. O silêncio que se seguiu foi como um abismo se abrindo sob meus pés. Dançarino. A palavra pairou no ar como fumaça. Eu podia quase ouvir os pensamentos do meu pai. Meu filho, Harvard MBA, CFO de uma corporação bilionária, vai se casar com um dançarino? Jayden também administra seu próprio estúdio. Acrescentei rapidamente. Uma pequena mentira, mas necessária. Ele é um empreendedor muito bem-sucedido. Jayden me lançou um olhar que dizia claramente: eu não preciso da sua ajuda. Mas manteve o sorriso no rosto. Sua casa é belíssima, ele disse, mudando habilmente de assunto. Wei me disse que a senhora é especialista em literatura chinesa clássica, continuou, dirigindo-se à minha mãe. Estou aprendendo um pouco de mandarim, mas confesso que os clássicos ainda estão além das minhas capacidades. Minha mãe praticamente brilhou de contentamento. Oh, você está aprendendo mandarim? Wei está te ensinando? Na verdade, Jayden disse, lançando-me um olhar cúmplice. Contratei um tutor há 3 meses. Queria fazer uma surpresa para Wei e para vocês. Meu queixo quase caiu. Essa não era parte do roteiro que havíamos combinado. Mas antes que eu pudesse intervir, Jayden continuou. Ni hao, wuxi Jayden, hen gao xing ren shi ni, disse ele em um mandarim surpreendentemente bom para as frases básicas de apresentação. Meus pais trocaram olhares de genuína surpresa, e eu não estava menos chocado. Em nenhum momento durante nossas sessões de preparação, Jayden havia mencionado que estava realmente estudando mandarim. Muito bom, exclamou minha mãe claramente encantada. Você deve se juntar a nós para o chá depois do jantar. Podemos praticar mais. Seria uma honra, respondeu Jayden, inclinando levemente a cabeça. À medida que a noite avançava, observei Jayden navegar pela reunião com uma desenvoltura que me deixou impressionado. Ele conversava com meus tios sobre negócios, com minhas tias sobre a receita do char siubao e até mesmo aguentou o interrogatório dos meus primos sobre como nos conhecemos, recitando perfeitamente nossa história ensaiada. Em um momento da noite, enquanto ele estava entretido com minha tia favorita, aprendendo a fazer bolinhos de arroz, meu pai me puxou para um canto. Ele não é o que eu esperava, disse em mandarim. Engoli em seco. Como assim? Você sempre foi tão pragmático, calculista. Pensei que escolheria alguém semelhante. Ele fez uma pausa, olhando para Jayden do outro lado da sala. Ele é o oposto de você, expressivo, social. É por isso que funcionamos bem juntos, respondi, surpreendendo a mim mesmo com a sinceridade na minha voz. Ele me tira da minha zona de conforto. Meu pai me estudou por um momento. Seus olhos penetrantes como sempre foram. Você parece diferente quando está com ele, menos rígido. Não soube o que responder, porque era verdade. Em apenas algumas semanas de convivência com Jayden, eu me sentia mais leve, mais vivo. Só quero que você seja feliz, filho, e bem-sucedido. Ele me faz feliz, disse, a verdade da declaração me atingindo como uma revelação. E quanto ao sucesso, ele me faz querer ser uma pessoa melhor, não apenas um profissional melhor. Isso não conta? Meu pai não respondeu imediatamente. Finalmente, com um suspiro, disse: no final das contas, é sua vida, Wei. Aquelas palavras, sua vida, ecoaram em mim com uma força inesperada. Minha vida. Quando foi a última vez que realmente pensei nela dessa forma? Como algo que me pertencia, não como uma série de expectativas a serem cumpridas. O jantar foi servido na grande mesa de carvalho que dominava a sala de jantar. Jayden, para minha surpresa, foi posicionado ao lado da minha mãe, um lugar de honra. Eu estava do outro lado, ao lado do meu pai. Os pratos tradicionais do Ano Novo Lunar foram trazidos em sucessão.
Peixe inteiro simbolizando abundância, bolinhos de arroz glutinoso para a união familiar, macarrão de longevidade e tantos outros que a mesa parecia prestes a ceder sob o peso. Observei, fascinado, enquanto Jayden não apenas manejava os hashes com perfeição, mas também seguia todas as etiquetas que eu havia mencionado de passagem, nunca espetando a comida, sempre servindo os mais velhos primeiro, elogiando os pratos com as expressões apropriadas em mandarim que ele claramente havia estudado, além do nosso combinado. Durante o jantar, meu tio Henry, sempre o mais direto da família, fez a pergunta que todos evitavam. Então, quando é o casamento? Um silêncio caiu sobre a mesa. Jayden e eu trocamos olhares. Não havíamos preparado uma resposta para isso. Ainda estamos decidindo, respondi, tentando ganhar tempo. Provavelmente no próximo ano. Por que esperar? Insistiu tio Henry. Não está ficando mais jovem, Way. Senti uma pontada de irritação. Essa pressão constante era exatamente o que eu estava tentando evitar. Queremos fazer direito. Jayden interveio suavemente. Estamos pensando em uma cerimônia que honre as tradições chinesas, mas também inclua elementos da minha cultura. Sua família é de onde? Perguntou minha mãe curiosa. Do sul. Meus avós vieram da Geórgia e da Louisiana. Tenho raízes profundas lá. Vocês se casarão na igreja? Perguntou minha tia Susan, a única cristã da família. Jayden olhou para mim, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Não havíamos discutido religião. Ainda estamos considerando todas as opções, respondi diplomaticamente. O importante, acrescentou Jayden, sua mão encontrando a minha sobre a mesa, é que será uma celebração do nosso amor com as pessoas que mais importam para nós presentes. Seus dedos entrelaçaram nos meus, quentes e reconfortantes. Fixei meu olhar em nossas mãos unidas, maravilhado com a naturalidade do gesto. E filhos? Foi minha mãe quem perguntou, esperança evidente em sua voz. Vocês planejam adotar, ou talvez uma barriga de aluguel? Mãe, protestei sentindo meu rosto queimar. Não é um pouco cedo para essa conversa? Nunca é cedo demais para pensar em família. Ela respondeu imperturbável. Seu pai e eu não vamos viver para sempre. Queremos conhecer nossos netos. Senti o familiar peso da culpa e das expectativas se instalando em meus ombros. Jayden deve ter notado minha expressão, porque apertou minha mão levemente antes de responder. Senhora Chen, Wei e eu definitivamente queremos uma família. Mas primeiro, quero dar a ele a melhor versão de mim mesmo como parceiro, uma coisa de cada vez. Sua resposta foi perfeita, respeitosa, mas firme. Vi minha mãe assentir, satisfeita por enquanto. O jantar prosseguiu sem mais interrogatórios, e logo estávamos todos reunidos na sala para o tradicional chá de jasmim. Jayden sentou-se ao meu lado no sofá, nossos corpos tão próximos que podia sentir o calor emanando dele. Você está se saindo incrivelmente bem, sussurrei quando tive chance. Pareço convincente? Ele perguntou, um sorriso brincando em seus lábios. Quase me convenceu também. Algo passou pelo seu olhar, uma vulnerabilidade que nunca havia visto antes. Mas antes que pudesse decifrar, meu primo Eric se aproximou, segurando seu telefone. Uma foto dos noivos, anunciou ele. Jayden passou o braço ao redor dos meus ombros, puxando-me para mais perto. Senti seu perfume, uma mistura de sândalo e alguma coisa cítrica que eu não conseguia identificar, mas que era inconfundivelmente ele. Sorriam, disse Eric. Mas antes que o flash disparasse, Jayden virou o rosto para mim. Um beijo para a foto? Murmurou, baixo o suficiente para só eu ouvir. Nossos olhares se encontraram e senti meu coração saltar. Isto não estava no acordo. Ele mesmo havia estabelecido a regra de 100 beijos. Mas algo em seus olhos, uma pergunta, talvez um desafio, me fez inclinar para a frente. Nossos lábios se tocaram levemente no momento em que o flash disparou. Foi apenas um roçar, casto o suficiente para ser apropriado na frente da família, mas senti como se uma corrente elétrica tivesse percorrido todo o meu corpo.
Os lábios de Jayden eram macios, com gosto de chá de jasmim que havíamos acabado de tomar, e quando nos separamos, vi um brilho em seus olhos que espelhava a confusão que eu sentia. Adorável! Exclamou minha mãe, que aparentemente também havia tirado uma foto. Vou emoldurar para vocês. O restante da noite passou em um borrão. Minha mente continuava voltando àquele beijo, analisando-o como faria com um contrato complicado. O que havia significado era apenas parte da atuação, porque Jayden havia quebrado sua própria regra. Quando finalmente saímos da casa dos meus pais, já passava da meia-noite. O motorista que eu havia contratado nos esperava na calçada. Entramos no carro em silêncio, a tensão entre nós quase palpável. "Para onde, senhor?" perguntou o motorista. Hesitei. O plano era que Jayden passasse a noite no meu apartamento, no quarto de hóspedes, claro, já que havíamos combinado de voltar para um brunch no dia seguinte. "Meu apartamento", respondi finalmente. "Upper East Side." Enquanto o carro deslizava pelas ruas quase vazias de Manhattan, tentei organizar meus pensamentos. Precisava manter a compostura, lembrar que isto era apenas um arranjo comercial. O fato de que meu coração ainda batia acelerado ao lembrar do toque dos lábios dele era um problema meu, não dele. "Sua família é incrível." Jayden quebrou o silêncio, virando-se para mim no banco de trás. "Você os impressionou", respondi, tentando manter um tom neutro. "Especialmente minha mãe. Acho que seu pai ainda não está totalmente convencido." Dei de ombros. "Meu pai nunca está totalmente convencido de nada. É parte do seu charme." Um silêncio caiu entre nós novamente. A cidade passava pela janela, luzes brilhantes contra o céu noturno. "Sobre aquele beijo?" Comecei, incapaz de segurar mais a pergunta. "Foi convincente?" Jayden perguntou, seu tom leve, mas seus olhos intensos. "Foi inesperado", respondi cautelosamente. "Você disse que não haveria contato físico além do básico." Achei que um beijo para a foto seria o básico. Sua família estava esperando, para a autenticidade da situação. "Claro", concordei rapidamente, "para a autenticidade." Mais silêncio. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos. "Uei", Jayden disse de repente, sua voz mais suave. "O que estamos fazendo?" Uma pergunta simples, mas carregada de significados. O que estávamos fazendo? Fingindo um noivado? Sim. Mas também estávamos fazendo algo mais, algo não planejado, não contratado, não discutido, algo que fazia meu estômago se contorcer de uma maneira que era tanto desconfortável quanto excitante. "Não sei", respondi honestamente. "Estou um pouco confuso." Jayden assentiu lentamente. "Somos dois." Quando chegamos ao meu apartamento, a atmosfera entre nós havia mudado. Havia uma tensão no ar, como a calma antes de uma tempestade. Mostrei-lhe o quarto de hóspedes, ofereci uma bebida, agindo como o anfitrião perfeito, enquanto por dentro minha mente fervilhava. Sentamos na sala de estar, cada um com um copo de uísque envelhecido que eu havia guardado para ocasiões especiais. As luzes da cidade cintilavam através das janelas do chão ao teto. "Você mora aqui sozinho?" Jayden perguntou, olhando ao redor para o espaço minimalista, decorado profissionalmente em tons de cinza e azul. "Sim, é bem pessoal", ele observou sem hostilidade, apenas constatando um fato. "Parece um showroom de móveis caros." Devia ter me ofendido, mas ele estava certo. Eu raramente passava tempo aqui, exceto para dormir e trocar de roupa. "Não tenho muito tempo para decoração", defendi-me fracamente. "Não tem nada aqui que conte sua história", ele continuou, seus olhos percorrendo a sala. "Nada que diga quem você é quando não está sendo o executivo perfeito." Bebi um gole do uísque, sentindo-o queimar minha garganta. "E quem você acha que eu sou quando não estou sendo o executivo perfeito?" Jayden me estudou por um longo momento, seus olhos escuros refletindo as luzes da cidade. "Acho que você ainda está descobrindo isso." Havia uma intimidade naquela observação que me deixou desconfortável, como se ele pudesse ver através das minhas camadas cuidadosamente construídas. "E você?"
Perguntei, desviando o foco. Quem é você quando não está sendo o dançarino perfeito ou o falso noivo perfeito? Um sorriso lento se espalhou pelo seu rosto. Imperfeito em tudo o mais. Duvido muito disso. Sou teimoso, orgulhoso demais às vezes. Tenho problemas em confiar nas pessoas. Ele fez uma pausa, girando o uísque no copo. Especialmente em pessoas como você, como eu. Pessoas que parecem ter tudo sob controle, que parecem viver em um mundo diferente do meu. Algo em sua voz me fez perceber que estávamos entrando em um território perigoso, não mais atuando, mas revelando verdades. Não tenho tudo sob controle, admiti. Na verdade, desde que te conheci, sinto que perdi completamente o controle. As palavras escaparam dos meus lábios antes que pudesse contê-las. Jayden ergueu o olhar surpreso. Como assim? Era agora ou nunca? O uísque tinha me dado coragem, ou talvez fosse apenas o esgotamento de fingir por tanto tempo. Estou sentindo coisas que não deveriam fazer parte deste acordo, disse, as palavras saindo entrecortadas. Quando você me beijou hoje à noite, foi só para a foto. Jayden interrompeu rapidamente. Claro, concordei, sentindo uma pontada de decepção. Mas para mim, não foi apenas atuação. A confissão pairou entre nós como uma bolha frágil. Jayden permaneceu imóvel, seus olhos fixos nos meus, como se procurasse algo. Wei, ele começou, sua voz baixa. Isso é complicado. Eu sei, respondi rapidamente. E sei também que você está apenas cumprindo um contrato. Não espero que você... Não se trata do contrato. Ele me interrompeu, colocando seu copo na mesa de centro. Se trata do fato de que em alguns dias você vai voltar para sua vida perfeitamente ordenada e eu voltarei para a minha. O que acontece entre nós não é real. Suas palavras foram como um balde de água fria, porque ele estava certo. Isto era apenas um fim de semana, uma fantasia cuidadosamente orquestrada que eu havia criado para apaziguar minha família. E se... Hesitei, a ideia se formando enquanto eu falava. E se pudesse ser real? Jayden me encarou, uma mistura de emoções cruzando seu rosto. O que está sugerindo? Não sei, admiti. Só sei que quando estou com você me sinto diferente, mais vivo, menos programado. Ele se levantou abruptamente, caminhando até a janela. De costas para mim, disse: Wei, você não me conhece de verdade. Está confundindo atuação com realidade. Então me deixe conhecê-lo. Insisti, também me levantando. Não o Jayden que contratei para fingir ser meu noivo. O verdadeiro Jayden. Ele se virou para mim, seu rosto uma máscara de vulnerabilidade que nunca havia visto antes. O verdadeiro Jayden não frequenta banquetes em mansões no Upper East Side. Não se encaixa no seu mundo. Talvez seja o meu mundo que não se encaixe em mim, respondi, dando um passo em sua direção. Ficamos a poucos centímetros de distância, tão próximos que podia sentir sua respiração. Havia tanta coisa que queria dizer, tantas emoções que nem sabia como nomear. Wei, ele murmurou, meu nome em seus lábios, soando como uma súplica. O que você quer de mim exatamente? Era uma pergunta honesta e merecia uma resposta honesta. Mas como explicar algo que eu mesmo não entendia completamente? Como articular esse turbilhão de emoções que ele havia despertado em mim? Hesitei, buscando as palavras certas. Quero descobrir se o que estou sentindo é real ou apenas parte do papel que estamos interpretando. Jayden fechou os olhos por um momento, como se travasse uma batalha interna. Quando os abriu novamente, havia uma resolução neles que me fez prender a respiração. Há uma maneira de descobrir, ele disse, sua voz quase um sussurro. Antes que pudesse responder, suas mãos estavam em meu rosto, gentis, mas firmes, e seus lábios encontraram os meus. Não era o beijo casto e rápido da fotografia. Era profundo, intenso, carregado de todas as emoções não ditas que haviam se acumulado entre nós. Minhas mãos encontraram sua cintura, puxando-o para mais perto. Seu corpo era sólido contra o meu, quente e real. O beijo se aprofundou, anos de contenção se dissolvendo em pura necessidade.
Senti suas mãos em meu cabelo, nas minhas costas, me segurando como se temesse que eu pudesse desaparecer. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, ele descansou sua testa contra a minha. Isso, disse ele, sua voz rouca, definitivamente não estava no contrato. Um riso escapou dos meus lábios, parte alívio, parte incredulidade. Considere um bônus de desempenho. Ele também riu, o som vibrando entre nós. Então, mais sério. Wei, eu também estou sentindo coisas que não esperava, mas tenho medo que estejamos nos iludindo. Seu mundo e o meu são tão diferentes. Não ligo, interrompi. Não me importo com as diferenças. Pela primeira vez na vida, estou sentindo algo verdadeiro, algo que não foi planejado ou calculado. Jayden deu um passo para trás, criando um pequeno espaço entre nós. Vi a dúvida em seus olhos, a hesitação. Não podemos simplesmente ignorar a realidade, ele disse. Amanhã voltaremos para a casa dos seus pais e eles ainda acreditarão que estamos noivos. O que acontece depois disso? Continuamos fingindo? Ou você vai repentinamente terminar com o dançarino que claramente não é o que eles esperavam para o filho perfeito? Suas palavras me atingiram como uma bofetada, porque continham uma verdade dolorosa. Eu havia sido sincero sobre meus sentimentos, mas não havia pensado nas consequências. No mundo real, além deste fim de semana, não sei, admiti. Não planejei isso. Essa é a questão, Wei, disse Jayden, sua voz suavizando. Você vive uma vida planejada, cada passo, cada decisão, perfeitamente calculada. Eu sou o oposto disso, vivo no momento, sigo meus instintos. Talvez seja disso que eu precise, argumentei. Alguém que me ensine a viver no momento. Ele sorriu tristemente. E talvez eu precise de alguém que me ensine a pensar antes de agir. Mas relacionamentos não são sobre completar o que falta no outro. São sobre aceitar o outro por inteiro, com todas as suas complicações. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Ele estava certo, claro. Eu estava romanticizando algo que mal havia começado, ignorando as complicações reais que existiriam fora da bolha que havíamos criado. Acho que devemos dormir um pouco, Jayden disse finalmente, quebrando o silêncio. Amanhã é outro dia de atuação e precisamos estar convincentes. Atuação, repeti a palavra agora deixando um gosto amargo na minha boca. Claro, ele hesitou, como se quisesse dizer mais algo, mas então apenas assentiu. Boa noite, Wei. Observei-o dirigir-se ao quarto de hóspedes, sentindo como se algo precioso estivesse escorregando por entre meus dedos. Quando a porta se fechou atrás dele, permaneci imóvel na sala, encarando as luzes da cidade. Pela primeira vez na minha vida, eu não tinha um plano. Não sabia qual seria o próximo passo. Só sabia que o que sentia por Jayden era real. Mais real que qualquer coisa que já havia sentido, e que estava com medo de perdê-lo antes mesmo de tê-lo realmente. Com um suspiro, dirigi-me ao meu próprio quarto, sabendo que o sono não viria facilmente esta noite, porque amanhã teríamos que continuar nossa atuação, pretendendo ser um casal apaixonado na frente da minha família. Só que agora não seria mais totalmente uma atuação, pelo menos não para mim. Enquanto me deitava na cama, encarando o teto, uma questão persistia em minha mente. Como eu poderia voltar à minha vida perfeitamente ordenada depois de ter provado o caos maravilhoso que Jayden havia trazido para ela? Acordei com o som de movimentos na cozinha. Por um momento fiquei desorientado. Raramente havia outra pessoa no meu apartamento, especialmente alguém fazendo barulho às... Olhei para o relógio. 7h30 da manhã. Jayden. Os eventos da noite anterior voltaram em uma onda, fazendo meu estômago dar uma cambalhota. O beijo, a conversa, a dolorosa realidade que havíamos confrontado antes de nos recolhermos em quartos separados. Vesti um roupão sobre o pijama e me dirigi à cozinha, tentando ignorar o nervosismo que sentia. Encontrei Jayden de costas para mim, preparando algo no fogão. Ele estava usando apenas uma calça de moletom cinza, o torso nu revelando músculos definidos e costas largas.
Engoli em seco, permitindo-me um momento para admirá-lo antes de anunciar minha presença. "Bom dia", disse, minha voz ainda rouca de sono. Ele se virou e o sorriso que me ofereceu era cauteloso, diferente de seu usual sorriso aberto. "Bom dia. Espero que não se importe que eu tenha invadido sua cozinha. Achei que poderíamos tomar um café antes de enfrentarmos o brunch na casa dos seus pais." "Claro", respondi, aproximando-me para ver o que ele preparava. "Não sabia que você cozinhava." "Há muitas coisas que você não sabe sobre mim", disse ele, sua voz suave, mas com uma ponta de desafio. Era verdade, é claro. Apesar das intensas semanas de preparação, dos momentos compartilhados, do beijo que havia virado meu mundo de cabeça para baixo, ainda éramos, em muitos aspectos, estranhos um para o outro. Houve um silêncio desconfortável, enquanto ele servia ovos mexidos perfeitamente cremosos em 2 pratos, acompanhados de torradas e bacon crocante. "Café?", ofereceu. "Por favor." Enquanto comíamos, sentados no balcão da cozinha, a tensão entre nós era palpável. Havia tantas coisas não ditas pairando no ar que quase podia tocá-las. "Sobre ontem à noite", comecei. "Não precisamos falar sobre isso agora", Jayden interrompeu, seus olhos fixos no prato. "Temos um brunch para enfrentar, lembra? Precisamos manter o foco." Assenti, ignorando a pontada de decepção. "Claro, o brunch. Minha mãe vai querer mostrar você para o restante da família que não conseguiu vir ontem." "Mais interrogatórios, então", ele comentou com um pequeno sorriso. "Sinto muito por isso", disse sinceramente. "Sei que não é o que você esperava quando aceitou este trabalho." Jayden levantou o olhar, me estudando por um momento. "Acho que nenhum de nós esperava muitas coisas que aconteceram." Havia algo em seu tom, uma suavidade que me deu coragem. "Jayden, eu..." O toque do meu telefone interrompeu o que eu ia dizer. Era minha mãe, provavelmente checando se estaríamos mesmo no brunch. Atendi, sinalizando desculpas para Jayden. Enquanto falava com ela em mandarim, observei Jayden levantar-se e começar a lavar os pratos. Havia uma graça natural em seus movimentos, a mesma fluidez que eu admirava quando o via dançar. Como alguém podia tornar até mesmo o ato de lavar louça algo bonito de se assistir? "Estaremos aí em 1 hora", disse a minha mãe antes de desligar. Jayden se virou, secando as mãos em um pano de prato. "Tudo bem?" "Sim, ela só queria confirmar que vamos mesmo. E aparentemente convidou mais pessoas que não puderam vir ontem." Ele assentiu. "Melhor nos prepararmos então." Enquanto íamos em direções opostas para nos vestir, senti o peso da conversa inacabada. Tinha a sensação de que estávamos ambos caminhando em uma corda bamba e qualquer movimento em falso poderia nos fazer cair. O brunch na casa dos meus pais foi ainda mais elaborado que o jantar da noite anterior. A mesa estava repleta de dim sum tradicional, congee, youtiao e até mesmo waffles e panquecas para uma mistura ocidental. Se havia alguma tensão entre Jayden e eu, ninguém pareceu notar. Ele estava novamente em seu modo mais encantador, conversando com meus tios e primos como se os conhecesse há anos. Observei, fascinado, como ele cativava até mesmo os membros mais céticos da minha família. Em um momento, enquanto eu ajudava minha mãe a trazer mais chá, ela me puxou levemente para o lado. "Ele é especial", disse em mandarim, seus olhos brilhando de uma forma que raramente via. "Eu sei", respondi, surpreendendo a mim mesmo com a sinceridade na minha voz. No começo, confesso que fiquei preocupada. "Ele é tão diferente de você, de nós, mas vejo como ele se esforça, como respeita nossas tradições." Ela fez uma pausa, colocando uma mão no meu braço. "E, mais importante, vejo como ele olha para você, e como você olha para ele." Senti meu rosto aquecer. Como eu olho para ele. Minha mãe sorriu, o tipo de sorriso que dizia que ela sabia mais do que deixava transparecer. Como seu pai olhava para mim quando éramos jovens, como se ele fosse a resposta para uma pergunta que você nem sabia que estava fazendo.
Suas palavras me atingiram profundamente, porque era verdade. Jayden havia se tornado, sem que eu percebesse, a resposta para a pergunta que eu vinha sufocando toda a minha vida. Como seria viver verdadeiramente sem as amarras das expectativas e do dever? Mãe, há algo que preciso te contar. Comecei, sentindo que não podia mais sustentar a mentira. Não quando meus sentimentos por Jayden estavam se tornando tão reais. Mas antes que pudesse continuar, fomos interrompidos por meu pai, que entrou na cozinha com uma expressão séria. "Wei, precisamos conversar", disse ele em mandarim. Em particular, troquei um olhar preocupado com minha mãe antes de seguir meu pai até seu escritório. Um santuário de livros médicos e certificados emoldurados que sempre me intimidou quando criança. Ele fechou a porta atrás de nós e se virou para me encarar. Recebi uma ligação de Leonard Chang hoje de manhã. Leonard Chang era um velho amigo do meu pai e, mais importante, o pai de um dos muitos pretendentes que minha mãe havia tentado me apresentar no ano passado. E ele me perguntou sobre seu noivado. Disse que estava surpreso, já que você havia sido visto em um restaurante há apenas 2 semanas, claramente em um encontro de negócios, sem nenhum noivo à vista. Senti meu estômago afundar. Leonard Chang era um dos principais investidores da minha empresa. O restaurante em questão provavelmente foi aquele onde tive uma reunião de negócios importante no mês passado. "Pai, eu..." "Não minta para mim, Wei", ele disse. Seu tom firme, mas não acusatório. "Quanto tempo você realmente conhece esse rapaz?" Olhei para baixo, sentindo-me novamente como uma criança pega em uma travessura. "Algumas semanas." Meu pai suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho. "E o noivado? É real?" Hesitei. Era a pergunta de $1 milhão, não era? Era real? Os sentimentos que eu tinha por Jayden eram reais. Disso eu não tinha mais dúvidas. "Mas nosso relacionamento é complicado", respondi finalmente. Para minha surpresa, meu pai riu, um som curto, quase resignado. "Relacionamentos sempre são." Levantei o olhar, surpreso com sua reação. Esperava raiva, decepção, não esta calma aceitação. "Por que trouxe ele aqui se não estão realmente noivos?" perguntou meu pai, sentando-se em sua poltrona de couro. Era o momento da verdade, porque estava cansado da pressão, dos encontros arranjados, de tentar atender às expectativas de todos. "Nossas expectativas", ele corrigiu suavemente. "Sim", admiti. "E eu o contratei para fingir ser meu noivo por este fim de semana, para que vocês parassem de se preocupar comigo." Esperei pela explosão, mas meu pai apenas me observou com uma expressão que não consegui decifrar. "Então, tudo isso é uma farsa? Os olhares, os toques, a maneira como vocês interagem?" Balancei a cabeça lentamente. "Não, isso é real, ou pelo menos tornou-se real para mim." Fiz uma pausa, deixando a verdade vir à tona. "Eu me apaixonei por ele, pai. Não era para acontecer, mas aconteceu." Meu pai me estudou por um longo momento, seu rosto uma máscara impenetrável. Finalmente disse: "E ele sente o mesmo?" "Não sei", respondi honestamente. "Acho que sim, mas é complicado. Ele acha que somos de mundos diferentes demais." "E você?" "Acho que isso é exatamente o que me atrai nele. Ele é tudo que não sou. Espontâneo, apaixonado, autêntico. Ele me faz querer ser mais do que apenas o filho perfeito, o executivo perfeito." Meu pai se levantou, andando até a janela. Ficou de costas para mim, observando o jardim por um momento. "Sabe por que sua mãe e eu viemos para a América, Wei?" A pergunta me pegou de surpresa. "Para terem mais oportunidades, uma vida melhor." "Sim, mas não apenas isso." Ele se virou, seus olhos encontrando os meus. "Viemos para que você pudesse ter a liberdade de escolher seu próprio caminho, para que não fosse limitado pelas mesmas tradições e expectativas que nós fomos." Senti um nó se formar na minha garganta. "Mas sempre pareceu que vocês tinham um plano muito específico para mim. Queríamos dar a você as ferramentas para ter sucesso neste país. Educação, disciplina, ambição." Ele fez uma pausa,
um sorriso triste tocando seus lábios. Talvez tenhamos nos esquecido de enfatizar que o verdadeiro sucesso é encontrar sua própria felicidade. Suas palavras me atingiram como uma revelação. Durante toda a minha vida, havia interpretado o amor deles como expectativas a serem cumpridas, quando na verdade era simplesmente amor, imperfeito, às vezes sufocante, mas genuíno. O que devo fazer? Perguntei, sentindo-me perdido. Ele acha que não funcionaria, que nossas vidas são incompatíveis. E o que você acha? Pensei por um momento, deixando que a verdade emergisse do meu coração. Acho que o amo e que estou disposto a descobrir como fazer funcionar, mesmo que signifique mudar algumas coisas na minha vida. Meu pai assentiu lentamente. Então você precisa dizer isso a ele, não a mim. Mas e quanto a você e mamãe? E se ele não for quem vocês esperavam para mim? Meu pai colocou uma mão no meu ombro, um gesto raro de afeto físico. Wei, tudo que sempre quisemos foi ver você realmente feliz. Se este jovem é quem faz seu coração bater mais forte, então ele é exatamente quem esperávamos para você. Senti lágrimas inesperadas pinicar em meus olhos. Obrigado, pai. Ele apertou meu ombro uma vez antes de soltar. Agora sugiro que vocês dois tenham uma conversa honesta. E talvez devessem esperar um pouco antes de anunciar um noivado real. Assenti, sentindo como se um peso tivesse sido levantado dos meus ombros. Não vou contar para a mamãe sobre isso ainda. Sua mãe provavelmente já sabe, ele disse com um sorriso conhecedor. Ela sempre foi mais perceptiva que eu. Quando saímos do escritório e voltamos para a sala de estar, encontrei Jayden sentado com minha tia favorita, Limei, que estava ensinando-o a fazer origami. Suas mãos grandes manipulavam delicadamente o papel, seguindo as instruções dela. Nossos olhares se encontraram através da sala, e algo passou entre nós. Uma pergunta silenciosa, uma promessa não pronunciada. Ele deve ter notado algo diferente na minha expressão, porque ergueu uma sobrancelha em uma pergunta silenciosa. Apenas sorri, sinalizando que conversaríamos depois. O resto do brunch passou em um borrão. Eu estava ansioso para ficar sozinho com Jayden, para finalmente ter a conversa que poderia determinar nosso futuro. Mas também estava nervoso, temendo que ele pudesse simplesmente querer encerrar nossa farsa e voltar para sua vida. Quando finalmente nos despedimos da minha família, minha mãe abraçou Jayden com uma força surpreendente. Você é sempre bem-vindo em nossa casa, disse ela em inglês. Não importa o que aconteça. Vi confusão passar pelo rosto de Jayden, mas ele apenas agradeceu com um sorriso caloroso. No carro, a caminho de volta para Manhattan, o silêncio entre nós estava carregado de expectativa. Seu pai sabe, disse Jayden de repente, olhando pela janela. Não estava realmente surpreso que ele tivesse percebido. Sim, como soube. A maneira como ele me olhava depois que vocês conversaram. E sua mãe dizendo que sou sempre bem-vindo, não importa o que aconteça. Ele se virou para mim. O que exatamente você contou a ele? A verdade, respondi simplesmente, que contratei você para fingir ser meu noivo e que acabei me apaixonando por você. As últimas palavras saíram num sopro, quase um sussurro. Era a primeira vez que verbalizava o sentimento tão claramente. Jayden ficou imóvel, seus olhos fixos nos meus, com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Wei! Não, por favor, deixe-me terminar. Interrompi, encontrando coragem que não sabia que possuía. Sei que isso não fazia parte do nosso acordo. Sei que você provavelmente acha que estou confundindo atuação com realidade. Mas o que sinto é real, Jayden. Mais real que qualquer coisa que já senti. Ele olhou para suas mãos, um músculo pulsando em sua mandíbula. Você nem me conhece de verdade. Então me deixe conhecê-lo, implorei. Não quero que este fim de semana seja o fim. Quero descobrir quem você é realmente. Quero que você conheça quem eu sou, além do executivo que você vê. O carro parou em frente ao meu prédio, mas nenhum de nós fez menção de sair. Minha vida é complicada, Wei,
Jaden disse finalmente. Trabalho em 3 empregos para manter meu apartamento no Bronx e ajudar minha irmã mais nova na faculdade. Não tenho tempo para jantares em restaurantes estrelados ou viagens de fim de semana para os Hamptons. Não me importo com nada disso, respondi com sinceridade. Só me importo com você, com a maneira como você me faz sentir. Como se, pela primeira vez na vida, eu estivesse realmente vivendo e não apenas existindo. Jaden fechou os olhos por um momento, como se travasse uma batalha interna. Quando os abriu novamente, havia uma determinação neles que não consegui interpretar. Vamos subir, ele disse. Esta não é uma conversa para termos em um carro. Meu coração batia descontroladamente enquanto subíamos no elevador em silêncio. Quando entramos no apartamento, Jaden imediatamente caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Seu perfil contra a luz do meio-dia era de tirar o fôlego. Quando você me contratou, ele começou, ainda olhando para fora, pensei que seria fácil, apenas mais um trabalho. Interpretar um papel por um fim de semana, pegar o dinheiro e seguir em frente. Fiquei em silêncio, dando-lhe espaço para continuar. Mas então, começamos a passar tempo juntos, criando nossa história e algo mudou. Ele se virou para mim. Você mudou. De repente não era mais o estereótipo do executivo rico e arrogante que eu esperava. Era você, complexo, inteligente, preso em expectativas que não são realmente suas. Meu coração acelerou. E eu vi você mudar também, de um estranho que eu contratei para o homem que não consigo tirar da minha mente. Jaden deu alguns passos em minha direção. Tenho medo, Way. Medo de que, uma vez que a novidade passe, você perceba que não sou o que quer, que a atração é apenas pelo que represento, algo diferente, uma escapada do seu mundo perfeitamente organizado. Não é isso, insisti também me aproximando. O que sinto por você não tem nada a ver com você ser diferente. Tem a ver com como você me vê, realmente me vê, e ainda assim me aceita. Estávamos a apenas alguns centímetros de distância agora, a tensão entre nós quase palpável. E se não der certo? Ele perguntou, sua voz baixa. E se descobrirmos que somos incompatíveis? E se der certo? Rebati. E se descobrirmos que as diferenças não importam quando há amor? A palavra pairou entre nós, frágil e poderosa ao mesmo tempo. Vi o momento exato em que Jaden tomou sua decisão, um suavizar quase imperceptível de seus olhos. Acho que só há uma maneira de descobrir, ele disse, sua voz quase um sussurro. E então seus lábios estavam nos meus, mas desta vez não havia dúvida, não havia hesitação. Era um beijo de rendição, de promessa. Suas mãos enquadraram meu rosto com uma gentileza que contrastava com a intensidade do beijo. Minhas mãos encontraram sua cintura, puxando-o para mais perto, querendo eliminar qualquer espaço entre nós. Quando nos separamos, ambos ofegantes, Jaden encostou sua testa na minha. Wei Chen, você virou minha vida de cabeça para baixo. Digo o mesmo sobre você, Jaden Taylor. Respondi, incapaz de conter um sorriso. Isso não vai ser fácil, ele avisou, embora houvesse um sorriso puxando os cantos de seus lábios. Os melhores relacionamentos raramente são, respondi, mas acho que vale a pena tentar. Ainda não estamos realmente noivos, você sabe, ele brincou, seus dedos traçando meu rosto como se quisesse memorizar cada detalhe. Detalhes, respondi, puxando-o para outro beijo que prometia um futuro que nenhum de nós havia planejado, mas que parecia perfeitamente certo. 3 meses depois, a academia estava cheia para a apresentação de dança contemporânea. Sentei na primeira fila, sentindo uma familiar mistura de orgulho e nervosismo enquanto esperava Jaden entrar no palco. Ele vai arrasar, disse Eric, meu primo, sentado ao meu lado. Para minha surpresa, ele e Jaden haviam se tornado amigos nas semanas seguintes ao Ano Novo Lunar. Eu sei, respondi sorrindo. As últimas 12 semanas haviam sido uma montanha russa.
Jayden e eu estávamos navegando em águas desconhecidas, aprendendo sobre as diferenças em nossos mundos e encontrando maneiras de construir pontes entre eles. Não tinha sido fácil. Tivemos nossas discussões, momentos de dúvida, ajustes difíceis. Minha agenda exigente frequentemente conflitava com seus horários irregulares de aulas e apresentações. Sua independência feroz às vezes colidia com minha tendência a tentar controlar as situações. Mas cada desafio apenas reforçava o que eu já sabia. O que tínhamos era real e valia cada obstáculo superado. As luzes se apagaram e um único holofote iluminou o centro do palco. Jayden entrou, vestindo apenas uma calça preta simples, seu torso nu brilhando sob a luz. A música começou, uma peça que ele havia coreografado especialmente para esta noite. Enquanto o observava mover-se pelo palco com aquela graça hipnotizante que me cativara desde o primeiro dia, senti meu coração transbordar de emoção. Cada movimento contava uma história, nossa história, do fingimento à verdade, do contrato ao amor. Quando a apresentação terminou, fui o primeiro a ficar de pé, aplaudindo até minhas mãos doerem. O sorriso que Jayden me lançou do palco era radiante, cheio de amor e promessa. Mais tarde, enquanto caminhávamos de mãos dadas pelo Central Park, o anel em seu dedo, não mais um adereço, mas um símbolo genuíno de nosso compromisso, brilhava sob a luz do luar. "Sabe o que é engraçado?" ele disse, parando para me encarar. "Começamos com uma mentira e acabamos encontrando a verdade mais profunda." Puxei-o para mais perto, sentindo seu coração bater contra o meu. "Acho que às vezes precisamos de uma ilusão para nos mostrar o que é real." Seus lábios encontraram os meus em um beijo que ainda fazia meu coração acelerar, como se fosse o primeiro. E enquanto a cidade pulsava ao nosso redor, soube com certeza que algumas falsidades, quando nutridas com amor verdadeiro, podem se transformar na mais autêntica das realidades. Meu falso noivo havia se tornado o amor real da minha vida. E juntos estávamos escrevendo um novo capítulo. Não o que nossas famílias esperavam, nem o que a sociedade ditava, mas o que nossos corações haviam escolhido. Nossa própria história, imperfeita, desafiadora e absolutamente verdadeira. Se você gostou desta história de amor improvável entre Wei e Jayden, não deixe de compartilhar suas impressões nos comentários. E se quiser mais histórias que desafiam expectativas e celebram o amor em todas as suas formas, acompanhe este canal para novas narrativas que tocam o coração e fazem pensar sobre as verdadeiras conexões que nos definem como seres humanos.